Ele foi chamado de Trump, dos trópicos. Agora ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi indiciado por crimes que poderiam levá-lo a 20 anos. Então, é esta uma aplicação legítima do direito penal para um ex-presidente e conspirador de assassinato? Ou é um movimento autoritário do atual presidente de esquerda, Lula da Silva, para aprisionar sua oposição e permanecer no poder? Filho do presidente Bolsonaro. Eduardo reagirá a essas acusações exclusivamente. Mas primeiro um pequeno histórico de como chegamos. Gerard Bolsonaro foi presidente do Brasil de 2019 ele levou a 2023 sucessos transformacionais. Ele implementou a reforma economizando da Previdência, quase 200 bilhões de dólares, regulamentação e a privatização para atrair investimento. Ele derrubou a inflação e as infraestrutura cambial floresceu. Exportações aumentaram, crime caiu. Cooperação de defesa reforçada. Bolsonaro rejeitou a religião dos bloqueios cobiçados e resistiu ao globalismo. Lula é o presidente agora. Houve muitas disputas e desentendimentos sobre a eleição que devolveu Lula ao poder. Lula já foi presidente e enfrentou intenso escrutínio por corrupção e violações dos direitos humanos. Como explica jornalista e observador atento do Brasil, Glenn Greenwald, independente do mérito do processo contra Lula. E a coisa extraordinária sobre este caso, há muitas acusações de corrupção diferentes e reivindicações, inclusive contra estar Lula no centro da corrupção da Petrobras. Corrupção da Petrobras. O que é muito revelador é que a pesquisa mais recente mostra que Bolsonaro é mais popular que Lula no Brasil hoje. Ele ganharia uma eleição nacional contra Lula. Dados de parceiros de origem global. Mostra que Bolsonaro é favorecido por até 5 pontos percentuais. Então qual é a principal alegação contra o popular ex-presidente? Que teve um grande sucesso e provavelmente retornará ao cargo. Ele foi acusado de orquestrar um golpe para derrubar a eleição presidencial de 2022. E as acusações são fantásticas. Procurador-Geral Paolo acusado formalmente Bolsonaro e 33 associados à liderança de uma organização criminosa intenção de perturbar a ordem democrática. A acusação detalhou o enredo denominado Adaga Verde e Amarela, que incluía planos para envenenar o presidente Lula e assassinar o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal está atualmente analisando essas acusações se um julgamento em resposta às alegações. Bolsonaro os descartou como vagos e característico de um regime autoritário, buscando fabricar inimigos internos para justificar a perseguição. Na censura, ele traçou paralelos entre sua situação e os desafios enfrentados pelos líderes da oposição na Venezuela e imprensa. A organização de esquerda tomou nota que traçamos a comparação entre Trump e Bolsonaro. Em nosso programa ontem à noite, eles não gostaram do fato de eu ter apontado o mesmo manual de feira de leis usado pelo Departamento de Justiça de Biden possivelmente está sendo usado para derrubar um ex-presidente popular, Jair Bolsonaro. O presidente Lula da Silva reagiu rapidamente à acusação, dizendo que Bolsonaro deveria ser preso para a eleição de alegações são provadas. Não é tão conveniente, mas isso será justiça verdadeira ou um tribunal canguru? Em um desenvolvimento relacionado, o Trump Media and Technology Group de propriedade do presidente Trump entrou com uma ação contra o mesmo. Supremo Tribunal Federal. O processo alega censura ilegal em plataformas de mídia social. A popular plataforma de compartilhamento de vídeo é um querelante nesse caso. Justiça Moral. É o mesmo juiz que abriu um inquérito criminal sobre Elon Musk, porque Musk estava criticando o regime de censura no Brasil. Enquanto a Suprema Corte delibera sobre se deve prosseguir para o julgamento, implicações profundas para o futuro político de Bolsonaro e a estabilidade democrática do Brasil. Eduardo Bolsonaro é filho de Guiar Bolsonaro. Ele é um político brasileiro, advogado e deputado federal representando São Paulo. E ele se junta a mim agora, então, Eduardo. Você e eu nos conhecemos bem. Vimos seu país passar por grandes sucessos. Durante a administração de seu pai, vimos alguns dos retrocessos sob Lula. Qual é a sua reação a essas novas acusações contra seu pai? Sim, na verdade, para o povo americano não é tão difícil porque a lei pele que estamos enfrentando para baixo. É a oferta semelhante que Trump enfrentou aqui. Eu costumo dizer que é o semivírus. A diferença é que temos menos anticorpos no Brasil, o que torna as coisas mais difíceis. Mas eu realmente acredito que temos uma chance. Porque com Trump aqui como presidente dos Estados Unidos, você não tem apenas uma nova onda em todo o mundo, descendo com ministros privados e criando outras pessoas da direita, mas também, por exemplo, o Zé Wall, como Mike bem disse.
Mike Benn disse: se os EUA não existem, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Então você acredita que eles não existiam perdido a eleição? 100%. Porque como Mike Benn descreveu a maneira que eu fiz, dinheiro do seu dinheiro contribuinte. O contribuinte americano estava indo para o Brasil e era verdade. Ensinar juiz como perseguir sua opinião. Doutrinação na mídia. Você sabe coordenação. Se tudo isso eles geralmente nos acusam de fazer, na verdade, eles estavam fazendo isso. É inacreditável. É por isso que explica como meu pai vai para as ruas. Mesmo hoje em dia, ainda hoje em dia, indo para as ruas, todo mundo para o que está fazendo para ir lá e pedir estar junto com o presidente Bolsonaro e Lula. Eu desafio você a tentar encontrar. Pergunte a alguém da sua equipe. Tente encontrar no YouTube. Tanto faz um vídeo do Lula indo para as ruas cheio de gente. Eles não têm como posso explicar isso. Bem, a votação pública parece indicar se a eleição foi realizada. Seu pai derrotaria Lula. Ele é mais popular e nas pesquisas vimos seria cerca de um balanço de 5 pontos. Seu pai planeja buscar a presidência novamente. Se ele tiver permissão para sim, temos que derrubar dentro do Tribunal Eleitoral, porque no Brasil você tem o Tribunal Superior Eleitoral e eles decidem quem pode concorrer, que não pode correr. Então meu pai, logo depois, ele saiu da presidência, este tribunal disse que ele não pode correr porque coisas verdadeiras, porque ele conheceu 40 embaixadores e fez uma transmissão ao vivo. Era, na verdade, um tubo de conferência de imprensa e estava criticando o processo eleitoral no Brasil. Algo que ele estava fazendo no último, 15 anos. Então espere um segundo. Se você criticar a maneira como eles conduzem eles não deixam você participar das eleições. Isso é loucura. Mas se você tivesse esse tipo de lei aqui nos EUA, não era apenas uma foto na Geórgia que Trump levaria. Trump estaria fora das cédulas, que isso é totalmente não democrático. Agora, essas alegações contra seu pai são selvagens e fantásticas. Há essa trama descrita como a daga verde e amarela, onde haveria envenenamentos e assassinatos. Imagine que você vai sequestrar alguém e envenenar. Não faz sentido. Nós até fazemos uma piada porque, como você teve o aqui 6 de janeiro, olha tal as coincidências. Quero dizer aqui, Estados Unidos. A esquerda e a esquerda eles criam as ideias e aí eles foram testando lá no Brasil. Colômbia, Peru, até a Albânia, se você der uma olhada na Romênia. E como você teve o dia 6 de janeiro aqui, tivemos o dia 8 de janeiro no Brasil. Quase a mesma coisa. E eles dizem que meu pai estava nos bastidores controlando as pessoas, mas espere um minuto. Eles estavam tentando fazer um golpe de Estado janeiro no Brasil, como agosto, aqui são férias inteiras. A capital em um domingo até a Hungria mais olhos. O juiz para o Supremo ele estava em Paris e meu pai estava em Orlando, na Disneylândia. Então imagine que quando você não estiver mais presente, você envia idosos e as senhoras desarmadas para dar um golpe. Ou está em um momento que não há ninguém na capital. E enquanto eles estavam lá no Congresso, ou em torno de nossa Casa Branca, Jair Bolsonaro estava mandando volte para casa, não faça isso. Esse é o grande ditador do Brasil. Isso é agora. O procurador-geral está pedindo 38 anos de prisão por causa disso e não podemos esperar um julgamento justo. Porque toda a justiça que vai julgar meu pai, eles são nomeados pelos presidentes de esquerda, Lula e Dilma. Mas a Alessandra Gilmarice, que é a inimiga pessoal do Jair Bolsonaro. Sim, parece no Brasil como o judiciário seria como jogar uma partida de futebol. Mas o árbitro está usando a camisa do outro time ao mesmo tempo. E dadas as preocupações que você acabou de expressar sobre um sistema injusto, você acha que seu pai vai ter que passar muito tempo na prisão? Eu acho que existe uma possibilidade para isso. Temos que encontrar uma maneira de parar com a falação direitos originais. Também temos outra oportunidade que está dentro do Congresso. Há um projeto de lei falando sobre honestidade para todos a partir de 8 de janeiro. Então, com certeza, incluiria meu pai. Quero dizer, não tem nada com isso, mas como eles estão cobrando dele por causa disso, então temos essas pessoas que vão passar no Congresso. Acho que temos uma boa oportunidade, uma boa chance de fazer isso. Temos um novo orador na casa que está nos apoiando no Senado. É tão... Mas acho que quando você está aprovando a casa,
Mas as pessoas nas ruas marcharam 16. Vamos voltar para as ruas por causa dessa mastigação. Acho que então temos a atmosfera de aprovar o Senado mastigar. Essa é uma chance que ouvimos alguns comentaristas sugerirem que, se esses tribunais impedirem seu pai de estar na cédula e buscando a presidência, que você seria um candidato muito atraente se isso acontecesse. Você tem planos de concorrer à presidência do Brasil? Eu realmente acho que meu pai vai derrubar tudo isso. Às vezes não podemos imaginar como... Imagine o presidente Trump em 2021, como ele era mesmo fora das redes sociais. Todos os doadores fugindo para longe dele, e tudo isso. Eu lembro disso, porque eu o visitei em seu escritório em Nova York naquela época. Acho que eu vi Mar-Lago uma ou duas vezes no ano civil 20. Sim. E então, esse é o momento que estamos atravessando agora no Brasil. Mas depois da eleição de Trump, depois de tudo isso, depois do tiro em seus ouvidos, as pessoas começam a comparar com a facada que meu pai sofreu. Um militante de esquerda radical. Isso, tantas coincidências, nos faz ter esperança de que também possamos seguir o caminho dos Estados Unidos e voltar com Bolsonaro como presidente. Eu acho isso muito injusto. Você não o deixa correr, porque conheceu embaixadores e criticou o processo eleitoral. E a outra desculpa que recriou é porque ele fez uma declaração pública depois de 7 de setembro, porque é o nosso dia da independência. Então tivemos o desfile militar e depois disso ele cruzou as ruas indo para a praça onde eu não conheço quase 1 milhão de pessoas esperando por ele. Ele fez um discurso e o Tribunal Eleitoral disse que isso era abuso político. Vamos lá. Então, é realmente injusto o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que Deus está olhando para nós. Em 2026 será ainda mais forte no Congresso. E espero chegar ao fim disso, respondendo que teremos o mesmo poder de Bukele em El Salvador, ou Trump agora aqui, com maioria plena na Câmara e no Senado. Deus está reservando para nós este momento também. Trump, Bukele, Bolsonaro, que seria um triunfante para o hemisfério ocidental, que resistiria ao globalismo. E acho que restaurar o orgulho nacional em muitos lugares, como seu pai está indo em tudo isso, quando você é acusado de crimes malucos, deve ser chocante, ele viu isso chegando. Como está o estado dele agora? Primeiro, espero que ele esteja bem. Mas quando fala comigo, você falou com ele recentemente? Meu pai, sim. Quase todos os dias, porque eu passo muitos dias aqui no Iowa também, conversando com algumas pessoas no Congresso e na administração, mas espero que ele esteja bem. Isso é 100%. Ele tem pelo menos 15 anos trabalhando, e ele está trabalhando nunca durma inacreditável. Eu conheço alguém assim, ele é nosso atual presidente. Se você tivesse uma mensagem para o presidente Trump, como essas condições estão evoluindo no Brasil, o que seria realmente? Trump já está ajudando, mesmo que ele não saiba disso, porque quando você obtém o CITASE, o NAD Authority Council, todo o dinheiro do pagamento de impostos não vá mais para a censura ou para a doutrinação da mídia. Isso é uma grande ajuda. Mas se eu pudesse perguntar outra coisa mais, eu diria que talvez envie os eventos GD para uma visita no Brasil. Visita oficial para ser simplesmente inacreditável. Se ele repetir o mesmo tipo de discurso que ele teve na Europa, seria ótimo para o Brasil e senhor presidente no Brasil. Eles temem você, eles são... Eu não posso usar as palavras que eu gostaria de fazer, porque às vezes minha avó, ela me observou, mas eles realmente temem você. Eles realmente acreditam que você pode fazer muitas coisas. No Lechandis Moris desgraça a justiça do Supremo Tribunal. Ele está invadindo a jurisdição dos Estados Unidos. A mesma coisa que Karim Khan, o promotor do TPI, fez. Alejandra Demariti está fazendo então contra os Estados Unidos seguro e os proteja desse vírus louco. De Alejandra Demris, Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro. Quem levou este país e pode liderá-lo novamente, certamente esperamos com a velocidade de Deus para que você esteja seguro de armamento, não prejudique mais sua família ou seu país. Você e seu pai são patriotas, e seu país tem sorte por ambos os seus serviços. Obrigado, estaremos de volta.